Quartel Canvete Studios apresenta As Crônicas de Spiderwick, Livro 5, A Vingança de Mulgarath, de Tony de Terlizzi e Holly Black. Capítulo 3, em que Jared descobre coisas que não desejava saber. A floresta era exatamente como ele se lembrava. Árvores cercadas de cogumelos. Mas, desta vez, quando Jared pisou na clareira, nada aconteceu. Os galhos não se entrelaçaram para prendê-lo. Não havia raízes prendendo seus tornozelos. Nem elfos surgiram para recriminá-lo. Olá! Olá! Gritou Jared. Ele aguardou 1 minuto, mas a resposta foi o canto distante dos pássaros. Frustrado, Jared andou de um lado para o outro. Tem alguém aí? Eu tô com muita pressa. Nada. E os minutos passavam. Ao olhar para o círculo de cogumelos, Jared sentiu um desejo imenso de brigar com os elfos. Se ao menos eles não tivessem levado o Arthur, Jared mal ergueu o pé para dar um chute quando ouviu uma voz doce vinda das árvores. Seu menino levado, o que você está fazendo aqui neste lugar? Era a elfa de olhos verdes. Os cabelos apresentavam mais fios vermelhos e castanhos do que antes, e sua túnica agora era cor de ambar e dourado, como se o verão estivesse virando o outono. A voz soava ainda mais triste do que irada. Por favor, disse Jared. Mulgarath aprisionou a minha mãe. Eu preciso salvá-la. Você tem de permitir que eu fale com o Arthur. Por que eu deveria me importar com uma mortal? Ela virou-se em direção às árvores. Você sabe quantos morreram entre nós? Quantos anões da Idade das Pedras onde você está pisando pereceram? Eu vi tudo, disse Jared. Nós estávamos aqui. Por favor, eu lhe daria o que quiser. Eu ficarei aqui o tempo que você quiser. Ela fez que não com a cabeça. A única coisa que tinha valor para nós se perdeu. Jared sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Ele precisava ver Arthur, mas não tinha nada a oferecer em troca. Nós não tínhamos o guia, disse ele. Não poderíamos ter entregado o livro a vocês naquele dia, mas talvez possamos recuperá-lo. A elfa de olhos verdes voltou-se irada. Eu não estou mais interessada em suas histórias. Eu posso provar. Jared abriu o gorro do casaco e tirou dele o Tibério, colocando-o no chão. Eu lhe disse que o gnomo da casa estava com o livro. Esse é o Tibério. O pequeno gnomo tirou o chapéu e a cumprimentou, tremendo brevemente. Grande dama, sei que isso é estranho, mas é verdade. Eu quem pegou o livro. Seus modos são elegantes. Ela ficou olhando para ambos em silêncio por um momento. Jared mexeu-se, impaciente, quando Tibério subiu por sua perna e voltou para dentro do gorro. O silêncio da elfa de olhos verdes irritava Jared, mas ele se obrigou a ficar quieto. Talvez essa fosse a última chance para convencê-la. Finalmente ela continuou. O tempo em que puníamos e comandávamos terminou. A hora que temíamos chegou. Mulgarath reuniu um grande exército e está usando o guia para torná-lo ainda mais perigoso. Jared concordou com a cabeça, embora estivesse cismado. Ele não conseguia imaginar nada que Mulgarath pudesse fazer com o guia que tornasse o exército ainda mais temível. Era só um livro. Prometa-me, menino mortal, disse a elfa de olhos verdes. Se o guia de campo de Arthur voltar às suas mãos enquanto você estiver procurando por sua mãe, você o entregará a nós, para que possa ser destruído. Jared concordou com a cabeça, pronto a fazer qualquer coisa que o ajudasse a encontrar Arthur. Prometo. Eu o trarei aqui. Não, disse ela. Quando chegar a hora, nós iremos ao seu encontro. Ela apontou para o alto e falou algo num idioma estranho. Uma única folha caiu em espirais do galho mais alto do velho carvalho.
Voava suavemente, como se estivesse na água e não no ar. Sua reunião com Arthur Spiderwick irá durar o tempo que essa folha levará para alcançar o solo. Jared olhou para o lugar apontado. Mesmo que a folha se locomovesse lentamente, o tempo seria curto. Mas e se não for o tempo necessário? Ela sorriu friamente. O tempo é algo que nenhum de nós tem o luxo de desperdiçar, Jared Grace. Mas Jared mal a ouviu, porque caminhando em sua direção, vindo das árvores, havia um homem de terno de tilde, grisalho nas têmporas e um pouco calvo. As folhas voavam ao seu redor e caíam formando um tapete à sua frente, de modo que ele nunca pisava no solo. O homem ajustou os óculos nervoso e apontou para Jared. O garoto não conseguiu evitar o sorriso. Arthur Spiderwick era idêntico à figura do quadro na biblioteca. Agora tudo daria certo. Seu tataratio lhe diria o que fazer e tudo se resolveria. Tio Arthur, Começou a dizer Jared. eu sou o Jared. Receio que deva estar me confundindo, meu filho. Eu não acredito que possa ser o seu tio. Disse Arthur cerimonioso. Até onde sei, minha irmã não teve filho nenhum. Bem, na realidade o senhor é meu tataratio. Disse Jared, subitamente inseguro. Mas isso não é importante. Isso é um absurdo. Ora, que atrevimento! Desaparecido? Algo não estava andando como deveria de jeito nenhum. Já faz muito tempo que o senhor desapareceu. Explicou Jared cuidadosamente. Arthur ficou irado. Alguns meses, quem sabe? Eu nem acredito que seja isso. Tibério falou, saindo de seu esconderijo no gorro e sentando-se no ombro de Jared. Ouça, menino. É a nossa única saída. Não podemos nos atrasar de jeito nenhum. Arthur olhou para o gnomo e piscou 2 vezes. Olá, meu velho. Senti tantas saudades de você. A Lucy está bem? E a minha esposa? Você poderia lhe enviar uma mensagem? Ouça! Interrompeu Jared. Mulgarat prendeu minha mãe e o senhor é o único que sabe o que devemos fazer. Eu? Perguntou Arthur. Por que eu deveria saber? Imagino que eu lhe conciliaria a... Espere, quantos anos você tem mesmo? Tenho 9 anos. Replicou Jared, temendo o que viria em seguida. Eu diria que você deve ficar a salvo e deixar os adultos cuidem de problemas com criaturas tão perigosas. O senhor não me ouviu? Gritou Jared. Mulgarat prendeu a minha mãe. Não existe outro adulto. Compreendo. Disse Arthur. Entretanto, você deve... Não, o senhor não entende. Jared não conseguia mais parar. Era muito bom finalmente ter com quem gritar. O senhor nem sequer imagina quanto tempo ficou por aqui. A tia Lucy está mais velha do que o senhor agora. O senhor não sabe de nada. Arthur abriu a boca como se fosse falar e depois a fechou. Ele parecia pálido e trêmulo, mas Jared não conseguiu ficar com pena. Seus olhos brilhavam com as lágrimas contidas. Do outro lado do anel de cogumelos, uma única folha estava se aproximando cada vez mais do chão. Mulgarat é um ogro muito perigoso. Disse Arthur baixinho, sem olhar para Jared enquanto falava. Dos piores. Certamente é melhor, poderia afirmar sem rodeios, que nem os elfos sabem como detê-lo. De tanta nefasta e hedionda a criatura que se revelou. E ele tem um dragão também. Disse Jared. Arthur pareceu subitamente interessado. Oh, um dragão? É mesmo? Depois, balançou a cabeça e seus ombros se curvaram. Eu não sei lhe dizer como lidar com tudo isso, eu... não sei mesmo. Jared queria pedir, implorar, mas as palavras não vinham. Arthur aproximou-se e, quando falou, a voz era muito gentil. Garoto, se eu sempre soubesse o que fazer, não estaria aqui, preso por elfos, sem nunca mais ver minha família, correto? Acho que sim. Disse Jared, fechando os olhos. A folha tinha alcançado a sua altura. Não demoraria muito para que o tempo acabasse. Eu não posso lhe oferecer uma solução. Disse Arthur. Só lhe dar uma informação. Eu bem que eu gostaria de ajudar mais. Ele prosseguiu. Goblins andam em pequenos grupos, geralmente com 10 criaturas. Segue em Mulgarat, porque, caso contrário, você não veria tantos goblins num só lugar.
Sem a liderança dele, os Globos começariam a brigar entre si, dada sua natureza caótica. Mas até mesmo sob o comando do Ogro, provavelmente devem ser muito desorganizados. Quanto aos Ogros, Mulgarat é um típico representante de sua espécie. Eles dominam a arte de mudar a forma, são inteligentes, astutos e cruéis, e também possuem muita força, infelizmente. O único defeito deles que pode ajudá-lo é que geralmente são muito vaidosos e gostam de contar vantagem. Como na história do gato de botas? Perguntou Jared. Exatamente. Os olhos de Jared brilharam enquanto ele falava. Os ogros pensam muito bem de si e querem que você pense do mesmo modo. Eles adoram ouvir a própria voz, e as proteções normais, como esse traje que você está usando, são quase inúteis. Eles são muito poderosos. Quanto aos dragões, bem, devo confessar que tudo que eu sei a respeito deles foi copiado de outros pesquisadores. Outros pesquisadores? Quer dizer que existem outras pessoas pesquisando as criaturas mágicas? Arthur fez que sim com a cabeça. Em todas as partes do mundo. Você sabia que existem criaturas mágicas em todos os continentes? Existem variações delas também, é claro, assim como acontece com outros animais. Mas estou fazendo digressão. O subtipo do dragão, provavelmente uma espécie europeia muito comum nessa região, é extremamente venenosa. Lembro-me de um relato que um dragão se alimentara de leite de vaca. Ele ficou imenso e seu veneno se espalhou por toda a região. Queimou toda a grama e poluiu as águas. Espere! Exclamou Jared. A água queima na garganta! A água do nosso poço! Eis um péssimo sinal. Arthur suspirou fundo e balançou a cabeça. Os dragões são rápidos, mas podem ser exterminados como qualquer outra criatura. A dificuldade, é claro, vem do veneno. Ele se fortalece à medida que o dragão cresce. E há pouquíssimas criaturas rápidas o suficiente e corajosas o suficiente para enfrentá-lo. Da mesma maneira que um lêmure ataca uma cobra. Jared olhou para a folha. Estava quase alcançando o solo. Arthur acompanhou seu olhar. Meu tempo para falar com você está quase acabando. Pode dar um recado meu para Lúcia? Mas é claro que sim. Concordou Jared. Diga-lhe. Mas, seja lá o que Arthur estivesse desejando dizer, se perdeu no meio das folhas, que começaram a voar em torno dele, tirando-o de vista. Um redemoinho de folhas circulava em volta do tio, e depois, nada. Jared olhou ao redor, procurando pela elfa, mas ela também havia desaparecido. Enquanto Jared deixava os limites da floresta, avistou Byron cavando a terra com sua garra. Simon, sentado nas costas do grifo, acariciava a criatura como se quisesse acalmá-la. Atrás dele, Mallory empunhava a espada dos anões, o metal reluzindo contra a luz do sol. Gritalhão estava sentado no pescoço da criatura, dando a impressão de estar totalmente desesperado. O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Jared. Pensei que vocês tinham dito que confiavam em mim. E nós confiamos. Disse Mallory. E foi por isso que esperamos aqui, em vez de entrar correndo na floresta à sua procura. Nós até temos um plano. Simon ergueu um rolo de corda. Vem, você poderá nos dizer tudo o que descobriu com os elfos no caminho. De agora em diante, Disse Mallory. é a sua vez de confiar em nós. As Crônicas de Spiderwick, Livro 5, A Vingança de Mulgarat, Capítulo 3, em que Jared descobre coisas que não deseja saber. Conta com as vozes de Paulo Piazza como Jared Grace, Andy Fonseca como Simon Grace, Heloise Portugal como Mallory Grace, Gabriel Tilleman como Tibério, Leandro de Matos como Arthur Spiderwick, Melania Fiot como Elfa de Olhos Verdes. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Heloísa Pietro. Arte da thumbnail: Tete. Animação: Tete. Assistente de ilustração: Lucas Saguista. Narração: Lucas Saguista.
Edição de áudio e sonoplastia, Heloíse Portugal. Revisão técnica, Andy Fonseca. Encerramento, Paulo Piazza. Este projeto é uma produção do Quartel Canvete Studios.